A segunda temporada de Loki teve um final que impressionou todo mundo, que deve ter um impacto bem grande na saga do multiverso a partir de agora. Mas também ficaram perguntas sobre alguns personagens, como por exemplo a Ravonna Renslayer, o Agente Mobius e mais algumas dúvidas. Você quer saber tudo que ficou em aberto na série que precisa ser respondido? Então só vem comigo que eu vou contar agora! A maior oferta de todos os tempos para quem curte animes e desenhos. Se você tem uma veia artística, se você quer aprender a desenhar seus personagens preferidos, tá oficialmente aberta a oferta Black November do Mega Pack de arte. Se liga, são 4 treinamentos em um que vão te transformar num artista profissional, mesmo que você não leve jeito nenhum, mesmo que você ache que não leve jeito nenhum. Dá uma olhadinha no que você vai receber. Treinamento desenhando animes com 5 módulos completos e práticos para você desenhar os animes que você quiser. Treinamento colorindo a lápis também com 5 módulos, é um passo a passo prático para você dominar a arte e colorir seus desenhos. Treinamento pintura digital, que em 6 módulos vai te mostrar todas as oportunidades da revolução da arte digital e fazer com que você ganhe dinheiro trabalhando com algo que você gosta, né? Sem sair de casa. E por fim, treinamento desenho realista, que vai te ensinar a fazer os desenhos mais próximos da realidade possível. Tudo isso de R$ 488 por menos de R$ 11 por mês. Mas corre que essa condição não vai ficar disponível por muito tempo. Espera aqui! Quem terminou a segunda temporada de Loki já viu que existe um novo multiverso e a VT tem um novo comando a partir de agora. Mas ainda falta explicar essas coisas aqui. Saca só, manda ver. Som na caixa, editor! Guerra do Tempo. Desde a primeira temporada da série, a gente tenta entender o que é essa tal Guerra do Tempo, né? Ou Guerra Temporal, que existiu antes da chegada do Loki na VT. Bom, pelo que deu pra pegar até agora, foi uma guerra entre as variantes do Kang, uma cacetada de variantes do Kang, que terminou com a vitória do aquele que permanece, né? Que conseguiu impedir que os outros Kangs dominassem as outras linhas do tempo e alterassem a linha do tempo sagrada. A linha do tempo sagrada ficou intacta. Mas é só isso. Ninguém falou ainda sobre as motivações da guerra, o que aconteceu nela e principalmente os efeitos dessa guerra. Tudo indica que a saga do multiverso vai terminar em uma segunda guerra do tempo. Mas a gente também quer entender primeiro, lógico, né? A VT. Muita coisa mudou na VT desde o início da primeira temporada de Loki até o final da segunda. Aconteceram muitas coisas, né? Porque no começo ela era meio que uma polícia do tempo, digamos assim, né? E agora a tendência é perder essa característica, justo essa. Tem gente nova no comando, o próprio Loki envolvido. E aí parece até o início de um novo tempo para a autoridade de variação do tempo, né? Perdão, um trocadilho. A entidade continua monitorando o multiverso, mas provavelmente agora com novos métodos e a gente ainda não entendeu direito como e quando ela vai atuar. Será que vem mais a VT por aí na saga do multiverso? Eu postaria que sim. Ravonna Renslayer. Ravonna Renslayer, uma das pessoas mais importantes da AVT na primeira temporada de Loki, teve menos destaque na segunda, né? Mas tudo indica que a gente ainda vai ver ela muitas vezes. Nos quadrinhos, né, eu já falei aqui pra vocês, ela chega a se relacionar com o Kang. E o final da segunda temporada indica que isso também pode rolar no CM. Ela vai parar no vazio, que é aquela dimensão fora do tempo, mas logo que ela percebe isso, que ela se dá conta de onde ela foi parar, aparece uma luz roxa. Já sabe, né? Pelo que parece, Ravonna Renslayer e o Kang vão dar muito trabalho ainda pros heróis no CM. A gente não sabe só como, quando e onde. Senhorita Minutos. A Senhorita Minutos era o rosto da inteligência artificial que operava lá na AVT, que comandava geral, né? E aí, com o tempo, ela se mostrou uma vilã, tipo, extremamente cruel, estilo Jogos Mortais. Mesmo porque a Marvel tem um histórico meio ruim mesmo com inteligências artificiais, concorda? Ultron sabe disso, né? Pois é. Mas felizmente, né, quando a AVT é inteira reformada, o Ouroboros cria uma nova Senhorita Minutos, bem diferente da anterior, ainda bem. E aí sim promete somente ajudar a operar a VT e nada mais, nada de crueldade, né? Mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que vai ter um reset ali dentro da Senhorita Minutos? Será que ela vai lembrar? Porque a inteligência artificial às vezes é muito inteligente, né? Não sei. Peraí, eu não era tão boazinha assim, eu era cruel, né? Nem mesmo o Ouroboros garante que ela vai ser boa dessa vez, né? Então isso já dá uma boa ideia do que esperar daqui pra frente e sobre o que não esperar dela. Se a Senhorita Minutos aparecer de novo, todo mundo vai ficar com a pulga atrás da orelha sobre ela. Pô, imagina tá o Mobius dentro de um quartinho com a Senhorita Minutos olhando, um olhando pro outro, assim, um assim, outro assim, outro assim, outro assim. Tu ia ficar nervoso com a Senhorita Minutos, né? Te olhando. Pô. Mobius. E o Mobius, hein? O cara do jet ski. Pô, ele foi uma das pessoas mais afetadas pelo evento da série do Loki. Ele descobriu como é que seria a vida dele se ele não tivesse sido sequestrado pelo que ele permanece, depois tivesse a mente apagada pra trabalhar na VT sem lembranças. Sacanagem, não se faz isso. No final da segunda temporada, ele meio que vai viajar pelo multiverso procurando algum propósito pra vida dele. Alguma coisa pra fazer agora que tudo mudou. Tipo, agora ele tá mais relax, né? A diferença é que no caso dele a gente tem uma informação. O personagem do Owen Wilson tá confirmado em Deadpool 3, onde ele vai conhecer o Wolverine e o Deadpool. Só resta a gente saber exatamente como é que isso vai acontecer, né? Só que essa resposta tem local e data pra chegar.
Eu quero muito ver o que vai acontecer. Vai ser bacana pra caramba. Pensou o Deadpool torrando a paciência do Mobius? Victor Timeline. Victor Timeline é a variante do Kang que aparece na segunda temporada de Loki. E a real é que ninguém sabe exatamente o que acontece com ele depois. Primeiro de tudo, galera, vai lembrar que até agora ele tem se mostrado uma variante boa do Kang. Inclusive ajudado o Loki, ele não é mal. Só que com mudanças feitas no multiverso, a gente vê ele na infância não recebendo o livreto da AVT, né? Que mudou a vida dele completamente, transformou ele num cientista. Bom, não dá pra cravar, mas eu diria que o Timeline provavelmente vai ter uma vida normal agora e é um Kang a menos pra galera se preocupar. Porque assim, ele poderia ter se tornado um vilão se os experimentos dele tivessem dado totalmente certo. Aquele que permanece era a variante do Kang que criou a AVT e comandava ela do vazio. Ele foi morto pela Sylvie lá no final da primeira temporada, mas ele sabia as consequências disso. Aliás, ele sabia tudo. E agora, apesar de muitas mudanças feitas, tudo que ele criou não existe mais. A AVT mudou e agora o multiverso pode existir. Não precisa ficar sendo podado mais, sabe? Pra manter sua linha do tempo sagrado. Não precisa mais isso. A questão é que sempre existe a possibilidade de ele dar um jeito de voltar. Ou tá no comando, por trás de tudo, no background, né? Já pararam pra pensar se ele for, na real, o Kang principal, o grande vilão da saga do multiverso? Sobre o Aquele que Permanece não dá pra afirmar nada, é um personagem completamente imprevisível. Novo multiverso. Pra salvar o multiverso, o Loki colocou a mão na massa e redesenhou tudo. Deu one above all praticamente dentro do CM. Antes era uma linha do tempo sagrada, né? E dessa linha do tempo saíram várias outras linhas, realidades que eram podadas, cortadas. Agora tudo se resume a uma grande árvore multiversal, a Yggdrasil da mitologia nórdica, com vários galhos, várias divisões que são outras realidades. Aí dessa forma o Loki preservou e permitiu que houvesse mais vida no multiverso. Só que será que isso é bom mesmo? Porque pensa comigo, com mais realidades, mais Kangs vão tentar tomar o poder, ou seja, mais dor de cabeça pra todo mundo. E as incursões, como é que vão funcionar? Pô, é tanta linha assim, tanta realidade corrigindo, como é que fala isso? Bom, se colidindo com a melhor, né? Isso aí a gente só vai saber com o passar do tempo. Né? Mas são respostas que faltam aparecer. Loki. Bom, uma terceira temporada da série ainda não tá confirmada. Torço pra caramba, né, que isso aconteça. E tudo indica que o tempo do Tom Hiddleston como Loki realmente tá bem próximo aí do filme. Tipo, praticamente ele não vai continuar no CM. O personagem parece ter chegado ao máximo, ao top, né? Sendo agora, inclusive, um dos mais poderosos de todos do CM. O cara agora é praticamente o novo Aquele que Permanece ou o novo The One Above All desse novo multiverso. Eu acredito que sim, a gente deve ver ele mais uma vez nos próximos filmes dos Vingadores. Mas não dá pra esperar muito grande, nada muito gigante a partir disso, sabe? Dele, focado nele, não dá. É claro que todo mundo fica triste porque é um personagem muito querido, mas assim, olhando pra trás, valeu muito a pena. É realmente um ciclo, uma trajetória completa, uma história com início, meio e fim. Que personagem, que série foi Loki? E pra você, ficou outra dúvida além dessa pra ser respondida? Você concorda? Você discorda? Concorda ou você concorda? Diz nos comentários. E ó, porra, metralha esse like, se inscreve no canal. Que isso? Não vai embora sem se inscrever? Please don't go. Não pode isso, não pode. E olha, eu vou trazer mais Information Society pra vocês no decorrer da semana. Tô demais, tô. Valeu, galera. Eu vou embora. Fui.